Selic foi mantida em 15% mais uma vez. E essa é a sexta reunião seguida que o Copom decide manter a Selic em 15%. São mais de 6 meses seguidos da maior Selic dos últimos 20 anos, mas o que realmente importa é que provavelmente essa vai ser a última Selic em 15%. O mercado está apostando que na próxima reunião, lá em março, as chances são maiores do Banco Central cortar a Selic para baixo do que manter a Selic em 15%. Ou seja, essa pode ser a última vez que você vai ver a Selic em 15%. E diga-se de passagem, finalmente! E se você ficar até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai saber exatamente onde colocar o seu dinheiro agora para surfar esse corte da Selic e multiplicar, quem sabe, o seu patrimônio nos próximos meses. Vamos lá, quem se posicionou de forma correta na última vez que a Selic teve um grande ciclo de cortes, quase 10 anos atrás, ganhou muito dinheiro. Fundos imobiliários praticamente dobraram de preço, ações multiplicaram por diversas vezes, títulos pré-fixados e indexados à inflação tiveram retornos absurdos e a mesma oportunidade está batendo na porta de novo. Só que dessa vez você vai estar preparado, porque você está assistindo esse vídeo. Só que antes de a gente começar, eu preciso te fazer um pedido assim extremamente importante e pertinente aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, poxa. Tenho certeza de que se você for inscrito, os meus vídeos vão agregar e muito na sua vida e no seu bolso, o bolso da sua família, tá? E bom, para você entender o tamanho da oportunidade que está passando na sua frente, eu preciso te explicar exatamente o que aconteceu na última reunião do Banco Central, que aconteceu agora em dezembro. Na última reunião de 2025, o Copom decidiu manter a Selic em 15%. Só que o mais importante não foi a decisão em si, foi o tom do comunicado que veio junto. Porque naquela reunião, o Banco Central não sinalizou corte. Pelo contrário, a carta que veio junto com a decisão parecia dizer outra coisa. Deixa eu te mostrar o que estava escrito. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. O comitê avalia que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. Ou seja, quando o Banco Central fala manutenção por período bastante prolongado, ele está dizendo assim, galera, relaxa, a Selic vai ficar em 15% por muito tempo ainda. Então nessa carta que eu mostrei para vocês, não parecia que o Banco Central estava sinalizando corte. Tudo indicava que a gente continuaria com a manutenção da taxa Selic. E tem mais, no final do comunicado, o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ainda disse isso daqui, ó. O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Traduzindo, o Banco Central está dizendo que se precisar ele sobe o juros de novo, que o corte não vai vir tão cedo e que existe o risco da Selic até subir caso a inflação piorasse. Então depois dessa última reunião, muita gente olhou para esse tom do comunicado e passou a acreditar que a Selic realmente ia demorar para cair e que talvez nem caísse em 2026, porque afinal de contas, 2026 é ano de eleição e geralmente ano de eleição a Selic não cai, ela sobe. Em 2022, a Selic começou o ano em 9,25 e terminou em 13,75. Em 2018, a Selic ficou de lado, começou em 6,75, terminou em 6,5. Em 2014, a Selic era de 10,5, fechou em 11,75. Em 2010, é a mesma coisa, começou em 8,75, terminou em 10,75. Todo ano de eleição, a Selic ou ficou de lado ou ela subiu. E justamente por isso, algumas pessoas não estão acreditando que dessa vez vai ser diferente. Quase toda reunião do Copom sobre a Selic, eu posto um vídeo aqui no canal e sempre tem alguém falando que é praticamente impossível a taxa de juros cair em ano de eleição. E realmente não dá para prever o futuro, é meio que impossível cravar algo. Só que como vocês viram, o mundo tá um completo caos nesse começo de 2026, teve ataque na Venezuela, ataque na Groenlândia, teve greve no Irã, conflito na Rússia, Ucrânia a todo vapor. Cara, tudo isso tá acontecendo fora do Brasil, só que pode mudar completamente as projeções da Selic para os próximos meses. Só que deixando um pouco o mundo de lado e olhando somente para o nosso próprio umbigo, tem vários sinais de que os cortes eles estão chegando. O primeiro sinal são as próprias expectativas das pessoas. O Polymarket, aquela plataforma de apostas que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, tem uma aposta perguntando: o Banco Central vai cortar a Selic na reunião de março? E sabe qual é a probabilidade que as pessoas estão apostando? 64% para queda, 35% para manutenção e 1% para aumento. Então quase 7 em cada 10 pessoas acreditam que em março, daqui menos de 2 meses, a Selic vai cair para menos de 15. E outro indicador que está apontando para um corte da taxa Selic é a inflação. Pela primeira vez em vários anos, o Brasil teve uma inflação dentro
dentro da meta do Banco Central. Se tudo acontece desse jeito, a inflação está controlada, o mercado está apostando para um corte da Selic, por que será que o Galípolo decidiu manter a Selic em 15% naquela reunião de dezembro? Por que ele não passa logo a foice nesse negócio e rasga a Selic para 10%? Se você não entender o raciocínio por trás da decisão dele, você não vai conseguir antecipar os próximos movimentos que o Banco Central vai fazer. Então deixa eu te explicar 3 fatores que pesaram na decisão. O primeiro é a inflação, né? Por mais que o IPCA tenha ficado dentro da meta no ano passado, o próprio comunicado do Banco Central disse o seguinte: as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se entre 4,4% e 4,2% respectivamente. E talvez você não saiba, mas a meta de inflação do Brasil não é 4,5% ao ano. A meta é 3%, com tolerância até 4,5%. Então, se a inflação ficar acima de 3%, o Banco Central meio que considera que a inflação ainda está acima da meta que eles estipularam. E por isso, eles ainda não começaram a cortar a Selic. O segundo motivo deles não terem cortado de uma vez a taxa se chama ancoragem. Imagina, por exemplo, que o Banco Central, lá no ano passado, começasse a cortar a taxa de juros lá no meio do ano. Como a inflação não estava totalmente controlada, existia um risco da inflação não fechar 2025 dentro do intervalo de tolerância. E aí o trabalho do Banco Central ficaria numa situação ainda mais complicada, porque as empresas começariam a reajustar os preços de uma forma mais agressiva, por precaução, e os trabalhadores começariam a pedir aumentos maiores para compensar a inflação, que nem aconteceu ainda. E aí vira uma profecia autorrealizável. Todo mundo, então, age como se a inflação fosse ser alta, e a inflação acaba sendo alta de verdade. Então o Banco Central precisa tomar cuidado, porque se ele cortar os juros muito rápido, ele corre o risco de perder o controle da inflação de novo. E aí tem o terceiro fator que pesou na decisão do Galípolo, que é algo que está escrito no próprio comunicado de forma bem clara. O conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, como observado na última divulgação do PIB, enquanto o mercado de trabalho mostra resiliência. Eu sei que parece meio grego, né? Só que deixa eu traduzir para você. Ele disse que a economia brasileira ainda está crescendo e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho está resiliente, que é um jeito bonito de dizer que o desemprego continua baixo. Eu não sei se vocês viram, mas no finalzinho de 2025, o desemprego bateu 5,2%. E essa daqui é a menor taxa da história, segundo o IBGE. Isso é bom, obviamente, mas também é um sinal de alerta para o Banco Central. Porque quando a economia está rodando bem, com todo mundo trabalhando e ganhando dinheiro, as pessoas consomem mais. E quando as pessoas consomem mais, os preços tendem a subir. E aí é a velha lei da oferta e demanda. Então o Banco Central olhou para isso e pensou: a economia ainda está forte. Se a gente cortar os juros agora, pode jogar mais lenha nessa fogueira e fazer a inflação disparar de novo. E aí tem o quarto fator também, e talvez o mais importante. Tá logo no comecinho do comunicado. Diz assim: o ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes e ambiente marcado por tensão geopolítica. E aqui você já sabe do que eles estão falando. Donald Trump. Do final do ano passado para cá, o Trump fez coisas que ninguém achava que ele realmente faria. Ele atacou militarmente a Venezuela e capturou Maduro. Ele tá ameaçando invadir ou comprar, a Groenlândia. Ele tá mexendo com o mundo inteiro. E toda vez que acontece uma novidade dessas, os investidores adicionam mais uma pitada de incerteza na cabeça deles. E se a incerteza aumentar mais, ou aumentar demais, isso pode acabar refletindo em juros maiores nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a taxa de juros dos americanos é de 3,5%. Só que a taxa de juros de longo prazo deles é maior que isso. Os treasuries de 10 anos do governo americano estão com uma taxa de 4,2%. É a maior dos últimos 10 anos. E aqui no Brasil é o contrário. A taxa de juros de 2036 está em 13,5%, menor do que a Selic de hoje. Então, por mais que os juros esteja caindo nos Estados Unidos, tem uma chance dessa taxa não continuar caindo tão rápido assim. E o Brasil sofre diretamente com isso. Porque se o juros sobe lá fora, os dólares começam a correr para os Estados Unidos. Isso aqui tira os dólares da nossa economia, faz a nossa moeda desvalorizar e obriga a gente a subir a Selic de novo. Então o Banco Central olhou para todo esse cenário e pensou: vamos com calma, vamos manter os juros em 15% por mais tempo, ver como as coisas se desenrolam lá fora e aí a gente começa a cortar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Só que aí eles também deixaram claro no comunicado que quando as condições permitirem, eles vão começar a cortar. E é agora que vem a parte mais importante do vídeo, que você precisa saber exatamente onde colocar o seu dinheiro agora para aproveitar essa virada dos juros. E por que eu digo agora? Porque a maioria das pessoas vai esperar os cortes começarem para só então começar a comprar os ativos certos. E aí já vai ser tarde demais. Justamente porque a hora
de se posicionar no mercado é agora, não daqui a alguns meses, não quando a taxa de juros cair, mas agora, nesse exato momento. Isso porque os melhores momentos para investir acontecem justamente quando uma taxa de juros entra em manutenção, depois de uma sequência de alta. Esse gráfico aí na sua tela é um estudo que meu time fez, que mostra pra gente o retorno da bolsa em cada ciclo da Selic. Então a gente consegue entender se foi um melhor negócio investir na bolsa enquanto a Selic estava caindo, estava subindo, estava em manutenção de corte ou se estava em manutenção de alta. Porque geralmente as pessoas dizem que a bolsa sobe muito quando a taxa de juros está caindo. Isso é verdade. Só que o melhor resultado para o Ibovespa nos últimos 15 anos não foi quando a Selic estava caindo, foi no período de manutenção de alta. Ou seja, os maiores retornos da bolsa aconteceram quando a Selic estava subindo e o Banco Central decidiu parar de subir e manter a Selic estagnada, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje e é o que eu tenho feito o ano passado inteiro. Você quer um exemplo? No ciclo de 2016, a Selic ficou em manutenção em 14,25% de setembro de 2015 até outubro de 2016. E no dia 19 de outubro, o Banco Central decidiu cortar a Selic para 14%. E aí começou o ciclo de queda nos juros. Quem esperou a taxa Selic cair em outubro teve um retorno de 82% em ação. Só que quem se posicionou quando a Selic foi mantida pela primeira vez no final de 2015 teve um retorno de 144% em ações, que é quase 2 vezes mais. E a mesma coisa está acontecendo hoje. A gente está num ciclo de manutenção de alta. Faz 6 meses que a Selic está em 15%. Em breve, a Selic deve começar a cair. E basta ver no gráfico que a bolsa teve um retorno absurdo nos últimos meses. Foi mais de 35% de alta em menos de um ano. Só que esse ciclo de alta, será que está terminando? Daqui a alguns meses o Copom vai cortar os juros, essa janela vai fechar. Então, um outro ciclo vai começar. Um ciclo de corte da Selic. E acontece que o ciclo de corte também foi um dos melhores momentos para investir na bolsa. Repara no gráfico que se não fosse a pandemia, provavelmente teria sido tão bom quanto a manutenção de alta. Então aqui, você já entendeu que você precisa se posicionar agora e não deixar para fazer essa mudança depois que a Selic começar a cair. A pergunta que fica agora é, onde colocar o meu dinheiro? E para responder essa pergunta, eu vou usar outro estudo que a própria Rico montou no final do ano passado. Pequeno parênteses aqui, a Rico não é minha, tá? Eu fui parceiro da Rico por algum tempo, eu fui embaixador da Rico por um bom tempo, mas a Rico não é minha. Às vezes vocês mandam umas mensagens para mim, é legal que vocês saibam disso. Enfim, eles fizeram um levantamento de dados analisando o comportamento da bolsa e dos principais setores da bolsa nos últimos 5 ciclos de corte da Selic, que foi em 2005, 2009, 2011, 2016 e 2023. E o resultado foi essa tabela que vocês estão vendo agora aí. Eu sugiro que você pause o vídeo agora e tire um print, porque essa tabela é bem importante para você entender como se posicionar para os próximos ciclos de corte da Selic. Então, algumas coisas que dá para gente tirar dessa tabela são: primeiro, construção civil é o grande vencedor dos ciclos de queda na taxa de juros. Foi um retorno de quase 90% 12 meses depois dos últimos cortes. Segundo, o varejo é bizarramente forte em períodos de corte da Selic. 12 meses antes, o varejo teve um retorno de 120% e 12 meses depois, 80%. Terceiro ponto, bancos, energia, telecomunicações e saneamento, eles são setores defensivos que performaram bem em todas as janelas. Quarto ponto, é melhor você se segurar que vai ser uma montanha-russa. Vários segmentos que tiveram bons retornos em janelas antes dos cortes e depois dos cortes também tiveram retornos negativos. Então não vai ser um passeio no parque. Então até aqui você já sabe por que a Selic ainda não começou a cair, o que provavelmente vai acontecer com a Selic nos próximos meses, quando você deve começar a se posicionar e onde exatamente você deve se posicionar. Então, se mesmo com todos esses direcionamentos que eu trouxe até aqui, você ainda não se sente seguro ou confortável para fazer tudo isso sozinho, ou simplesmente você não tem tempo para estudar e investir, você pode contar com a ajuda de um consultor de investimentos do meu time. Para quem não sabe, a Portfel é a consultoria de investimentos do Grupo Primo, é a consultoria que mais cresce no Brasil. A gente atende mais de 20 mil famílias. Você pode clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aqui da tela para falar com um consultor, tá? Porque ainda essa semana ele vai te ligar para te ajudar a gerenciar melhor o seu portfólio. Agora, voltando aqui pro vídeo, eu acredito que mesmo se você fizer absolutamente tudo certo e abraçar as oportunidades corretas que eu te apresentei nesse vídeo, ainda existem 3 erros fatais que você pode acabar cometendo nas próximas semanas se não prestar atenção. Erro número 1, ficar enrolando em títulos pós-fixados esperando o corte. Muita gente vai pensar, pô, eu vou deixar tudo no Tesouro Selic ou no CDB até os juros caírem, aí eu me posiciono. Só que quando os juros caírem, uma parte das oportunidades já vão ter passado e aí você vai estar atrasado. Então você precisa se posicionar agora. Erro número 2, sair correndo para a renda variável. Isso aqui é exatamente o erro número 1, só que ao contrário, porque tem gente que vai vender tudo da renda fixa e jogar em ações e fundo imobiliário, esperando que isso vai resolver o problema da carteira delas. E isso também é um erro. A última vez que a Selic passou por um período de cortes, em 2023, vários setores da bolsa, ao invés de subir, acabaram caindo. E como a gente não consegue prever o futuro, cuidado para não cometer o erro de vender toda a sua carteira de renda fixa e investir cegamente em ações, achando que o mercado inteiro vai subir. Erro número 3, acreditar que a Selic realmente vai cair, mesmo com tudo indicando que isso vai acontecer. Como vocês bem sabem, no ano passado a Selic fechou em 15, só que um ano antes, no final de 24, o mercado não acreditava que a Selic chegaria em 15. Eles acreditavam que a Selic terminaria o ano de 25 em 11. Então, por mais que exista
exista sim uma chance da Selic cair, não coloque todas as suas fichas nisso. O mercado ele erra com bastante frequência, as expectativas mudam e você não pode se apoiar só nisso para tomar a decisão do que fazer com o seu dinheiro. E turma, esse aqui foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários no que você vai investir nos últimos meses e o que você acha que vai acontecer com a Selic em 2026. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.